Bem-vindo a mais uma aula para a Banca Avança, para se preparar para concursos da Banca Avança SP e concursos de modo geral, né? Nessa aula a gente vai abordar o assunto porcentagem, um assunto bem comum e muito corriqueiro em concursos. E claro, serão questões da própria Banca Avança para uma preparação mais próxima da realidade da prova. Aqui estão os contatos para aulas particulares, tá bom? Por e-mail ou DM no Instagram. Lembrando que eu estou tirando essas questões de uma lista que eu disponibilizei gratuitamente para vocês lá no canal, no nosso canal no Telegram. O link está aí na descrição, só entrar lá no canal, procurar pela aba Arquivos ou Files e buscar o material já postado em PDF, você vai poder acessar as questões lá. Lá tem muito mais questões do que as que eu estou resolvendo em vídeo, tá bom? Também eu criei um grupo de estudos para você postar dúvidas. Então, questões que eu não resolver aqui em vídeo, você pode postar lá, caso tenha dúvida. E no dia a dia, pode ser que fique mais fácil para eu conseguir responder lá, tá bom? Do que gravar um vídeo propriamente sobre a questão. O link para o grupo de estudos está lá no canal do Telegram também. Então, é isso. Agradecer a participação e o apoio de vocês no canal. Bons estudos. Questão 8. Num gráfico de pizza, se quisermos representar uma fração de 36%, conforme a figura abaixo, qual deve ser o ângulo X do setor circular? Então tem esse ângulo X, ele quer saber o quanto ele representa em graus, uma vez que ele corresponde a 36% desse círculo. A gente sabe que porcentagem, alguma coisa por cento, é uma fração de denominador 100. Ponto. Saber isso simplifica muita coisa. Então se eu falo X%, você vai entender isso aqui, ó. X% é igual a X, um certo valor X sobre 100. 10% é igual a 10 sobre 100. E assim vai. O segundo ponto sobre porcentagem é porcentagem de alguma coisa. Porcento de alguma coisa. Quer dizer, eu quero saber quanto é 10% de 50. Esse português, 10% de 50, se traduz matematicamente da seguinte maneira. Você pega o 10% e multiplica pelo 50. Então aqui, isso aqui você tem expressado em matemática a frase 10% de 50. Eu quero saber quanto vale X% de Y. X% de um certo valor Y. Pronto. Sabendo essas duas coisas, não tem muito mais o que complicar sobre porcentagem. Entendendo essas duas traduções. Aqui a interpretação é, esse ângulo X mede 36% do ângulo de uma volta completa. E quanto mede uma volta completa? 360 graus. Então, x corresponde a 36% de 360 graus. E agora que a gente sabe traduzir isso, a gente pode montar a seguinte relação. X equivale a 36% de 360. A partir daqui é saber multiplicação e divisão. Aqui podemos simplificar esse zero com esse. Fica 36 vezes 36 dividido por 10. Pessoal, olha o macete aqui da multiplicação. Se eu armar essa conta, 36 vezes 36, o primeiro número que eu multiplico é esse 6 com esse 6, certo? Os primeiros números. E aí, isso aqui vai dar 36, 6 vezes 6, 36, vai ficar um 6 aqui. E aí vai vir toda a conta. Eu sei que no final, em algum momento, vai ter o 6 no final. Por último. Tá me acompanhando? Então, eu olho aqui os primeiros números que eu vou multiplicar. 6 vezes 6 vai dar 36. Então, aqui no máximo à direita vai ficar o número 6. Voltando. O máximo à direita ficou o 6. E aí, esse número vai ser dividido por 10. Então, eu vou andar uma vírgula que está aqui, ó, alguma coisa, vírgula 0. Eu vou andar essa vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ficar aqui. Então, o resultado dessa conta toda vai ser alguma coisa, vírgula 6. E o resultado já é o que eu estou buscando nas alternativas. Então, olhe para as alternativas, a única que tem alguma coisa, vírgula 6, é a B. Mas eu não tenho segurança de fazer esse macete. Então, você faz a conta. Isso aqui é só uma interpretação do algoritmo da multiplicação. 36 vezes 36 vai dar 1.296 dividido por 10. E aí você vai chegar a 129,6 graus. Gabarito letra B. Questão 11. Uma loja online oferece dois tipos de cupons promocionais, chamados de A e B. O cupom A dá 20% de desconto e o cupom B desconta um valor fixo de R$20. Os descontos podem ser sucessivamente aplicados. O primeiro cupom é aplicado sobre o valor original do produto, e os próximos são aplicados sobre o valor resultante das aplicações anteriores. Suponha
que um cliente tem um cupom A e um cupom B. Ele está indeciso sobre qual aplicar primeiro. Indique a alternativa correta. Então, é mais uma questão teórica do que de fazer contas propriamente. Então, ele tem o cupom A e B. O cupom A dá 20% de desconto, o cupom B desconta um valor fixo de R$20. E aí, qual situação, qual ordem você aplica esses dois cupons para ter o maior desconto possível? Ou seja, para você pagar o menor preço possível, usufruindo desses cupons. Essa que é a ideia. Fazendo uma interpretação correta da porcentagem, de cara já daria para se entender que é melhor primeiro tirar o desconto em porcentagem para depois eu tirar o desconto em valor fixo. Por quê? Porque o primeiro eu vou tirar um valor em reais, né? Eu vou tirar 20% de um número maior. E aí depois eu tiro R$20 fixo desse resultado, o que tiver sobrado da primeira operação. Se você fizer alguns exemplos, você vai perceber isso. E aí você vai conseguir generalizar. Por exemplo, vamos de situação 1, onde a gente aplica o A e depois o B. E na situação 2, a gente aplica o B e depois o A. Então o preço do produto é R$100. Aí a gente vai aplicar 20% de desconto nesses R$100. 20% de 100 é R$20. Então eu vou tirar desses 100, R$20. Então aqui vai ficar 80. E agora eu apliquei o cupom A, agora eu vou aplicar o cupom B. Tirar R$20 fixo desse valor. Então vai ficar 60. Então aqui na situação 1, com o valor original do produto sendo R$100, eu sei que reais tem que botar o Rzinho aqui, tá? Use a moeda que você quiser. Chegamos a 60. Agora vamos sair dos mesmos 100, só que mudando a ordem dos cupons. Primeiro o B, a gente vai para o 80. 100 menos 20 vai dar 80. Agora o A, a gente vai tirar 20% de 80. É a mesma coisa que multiplicar o 80 por 0,8, aplicando um fator de correção. 20% de 80, se 10% de 80 é 8, 20% é 10% vezes 2, que é 16. 80 menos 16 vai dar 64. E aí eu pergunto, em qual situação você está pagando mais? Na situação 2. Então quer dizer que a situação 1 é mais vantajosa. Você quer que pague menos. Então aplicar o cupom A e depois o B é mais vantajoso para o cliente do que o contrário. Tá, mas isso é para um exemplo. A gente poderia generalizar da seguinte maneira. Vamos definir um valor X, um certo valor X, desconhecido, ou seja, pode ser qualquer valor. Na verdade, a gente já vai ver que não pode ser exatamente qualquer valor, e é onde mora o perigo da questão, mas vamos por partes. E aí, vamos aplicar o cupom A, que é 20% de X, ou seja, 0,8x. Aqui vamos fazer uma pausa. Vamos falar de fator de correção. A gente tem um valor original e vai corrigir ele por alguma porcentagem. No caso aqui estamos descontando. Então, quando eu aplico um desconto de 20%, eu estou fazendo isso aqui, ó. X menos 20% de X. Eu tinha um certo valor, estou aplicando 20% de desconto nele. Então, estou tirando 20% dele, né? Tem o X. Eu vou te dar 20% de desconto em cima desse preço X. Então, eu vou tirar 20% do preço X. Então, é X menos 20% de X. Se colocarmos o X em evidência, a gente vai ter o seguinte. X é igual a 1 menos 20% de X. Se você colocar isso em número decimal, vai ficar 0,2. E chegaremos a isso aqui, ó. 1 menos 0,2 vai dar 0,8, que multiplica X. Então, dar um desconto de 20%, por exemplo, é a mesma coisa que multiplicar esse preço, esse valor ao qual eu estou atribuindo esse desconto, multiplicá-lo por 0,8. E se eu fosse um acréscimo, eu faria o mesmo raciocínio, só que somando. Se fosse um acréscimo de 20%, seria assim. Ficaríamos com essa situação. 1 mais 0,2 e aqui 1,2x. Então, isso aqui é chamado de fator de correção, porque fator vem da multiplicação, né? Quando a gente está multiplicando coisas, cada pedaço dessa multiplicação é chamado de fator. E o x aqui, no caso, representa o valor ao qual a gente está aplicando essa correção. E claro, aqui foi dando um exemplo genérico, mas para uma taxa específica, que é de 20%. Mas aí você pode aplicar esse mesmo raciocínio para qualquer taxa. Então, voltando para cá, a gente aplicou o cupom A, 20% de X. Aí agora a gente vai aplicar o cupom B, que vai tirar 20, um valor fixo, 20, disso aqui. Vai subtrair 20 desse resultado aqui. Então, vamos ficar com 0,8 menos 20. 0,8x menos 20. Agora, situação 2. Primeiro aplica B. Então, a gente fica com x menos 20. E agora aplica A. A gente vai tirar
20% desse resultado aqui, x menos 20. Ou seja, eu vou multiplicar isso aqui por 0,8. Então isso vai ficar 0,8 vezes x menos 20. Isso aqui vai ser igual a 0,8x menos 16. E aí eu te pergunto, qual resultado apresenta o menor valor? Continua sendo o resultado de cima. Então aqui a gente tem o raciocínio que a gente usou para o exemplo de R$100, generalizado para qualquer valor. Calma, já vou fazer a correção desse qualquer valor que você quiser. Ó, eu tenho 0,8x, alguma coisa nas duas situações. Só que aqui eu tô tirando 20 desse 0,8x. Aqui eu tô tirando só 16, tô tirando um pouco a menos. Então eu tô dando um desconto menor, tudo bem? Isso significa que aqui na situação 1 eu tenho o maior desconto possível. Aqui eu marquei C através desse raciocínio, só que eu errei. E o gabarito é letra D. Eu fui pesquisar, busquei lá o concurso, o edital, as publicações do concurso, o gabarito definitivo. E tá cravado, o gabarito é letra D mesmo. Só que eu não consegui entender de primeira o porquê. Por que eu marquei C? Ele diz, se ele aplicar primeiro o cupom A, depois o cupom B... Confuso, né? Ele fala ele primeiro e depois ele usa ela. Se ele aplicar primeiro o cupom A e depois o cupom B, ela pagará R$4 a menos, independentemente do valor do produto original. Isso aqui quebra, mas no primeiro momento, para mim essa resposta estava perfeita, porque realmente, aqui a gente chegou nas duas situações generalizadas. Se você perceber, qualquer valor de X que você jogar nessas duas situações, a diferença sempre vai ser R$4. Qualquer valor de X, mas não independentemente do valor de X. Esse que foi o meu erro. Por quê? Se for um valor de X menor, igual ou menor a R$20, isso não vai valer. Porque se eu disser que o preço do produto é R$20 e aplicar em qualquer uma das situações, eu não vou pagar nada. A diferença vai ser igual. Não vai ser de R$4. Pois é. Então foi uma questão muito bem trabalhada. E aí cai para o gabarito ser a letra D. A diferença entre o valor pago em cada situação depende do preço inicial do produto. Aqui se você joga X igual a 100, 200, 37,33, vai dar sempre diferença de R$4. A situação 1 vai ser R$4 mais vantajosa que a situação 2, sempre. Porém, se você jogar um valor de X que zere quando eu aplicar algum dos descontos, eu vou ter uma situação que nas duas eu estou levando o produto de graça, ou seja, a diferença é igual. Então a diferença entre os valores depende sim do preço inicial do produto. Se o preço, por exemplo, for R$20, a diferença vai ser 0. Mas se for R$100, a diferença vai ser R$4. Então, eu trouxe essa questão justamente para estudarmos e ganharmos esse, como eu gosto de dizer, repertório de pensamento, de interpretação. A gente fica mais cascudo e mais amadurecido. Então, o gabarito dessa questão é letra D. Questão 18. Um reservatório de água em formato cúbico de 1 metro de lado foi cheio até uma altura de 12 centímetros. Indique a porcentagem do volume ocupado em relação ao volume total do reservatório. Bom, a questão envolve um pouquinho de geometria espacial, né? Noção de volumes. Só que o volume de um cubo é um dos mais fáceis, que é você pegar uma medida vezes a outra vezes a outra. Então você imagina o quadrado. O quadrado é lado vezes lado, certo? Um cubo é um sólido formado só por quadrados iguais. É mais fácil desenhando, né? Vamos desenhar aqui um cubo. Como é que a gente pode fazer? Desenha dois quadrados iguais. Vou duplicar esse quadrado aqui. Vou posicionar eles dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou ligar os vértices. Desse jeito. Esse aqui é assim. Claro que aqui o programa ele me ajuda a desenhar, né? Ele deixa retinho a linha. Mas mesmo assim é difícil. Esse aqui eu vou pontilhar porque é como se a gente não estivesse vendo ele. Pronto, está desenhado um cubo. Então você tem que considerar tanto essa medida, a gente chama de arestas, e esses segmentos. Então, são 3 medidas em figuras 3D, né? Quando a gente está trabalhando em geometria plana, são só 2. Então você tem a base, o comprimento, a largura, profundidade, também é chamado isso aqui. Só que no cubo, toda a largura, profundidade e altura medem a mesma coisa. Assim como no quadrado, todos os lados são iguais, no cubo, todas as arestas são iguais. Então, se ele me deu
o lado, por exemplo, essa aresta aqui, eu sei que todas as outras valem a mesma coisa que aquele. Então eu sei que tudo isso aqui vale 1 metro, todas essas arestas. E aí ele disse que esse cubo foi cheio até uma altura de 12 centímetros. Então fui jogando água ali, até que essa água chegou no nível de 12 centímetros de altura. Que nessa escala aqui que a gente desenhou, a altura tem 1 metro, então isso aqui tem 100 centímetros. Vamos supor mais ou menos que tá aqui essa altura dessa água. Tá aqui assim mais ou menos. Tá divertido desenhar, pelo menos. Então a água tá mais ou menos aqui, ó, nessa altura, 12 centímetros. Tá, e aí ele quer a porcentagem do volume ocupado em relação ao volume total, ou seja, a razão do volume de água, propriamente, que está ali dentro, e do volume total do reservatório, da capacidade total do reservatório. A gente sabe que o volume de um cubo vai ser a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Só que como todo mundo vale a mesma coisa nesse caso, é mais fácil dizer A ao cubo. Nesse caso aqui é 1 metro cúbico. Então a gente tem o volume da água e o volume total. O volume da água vai ser o quê? Vai ser essa medida vezes essa vezes a altura. Só que a altura só vai até 12 centímetros. Então vai ficar, trabalhando com tudo em centímetros, vai ficar 100 vezes 100 vezes 12. E o volume total do cubo é 100 vezes 100 vezes 100. São essas três medidas. O produto das três medidas. E aí, ó, eu posso cortar. Posso cortar esse 100 com esse com esse. E sobra o quê? 12%. Então a porcentagem do volume ocupado em relação ao volume total do reservatório é 12%. Gabarito, letra B. Questão 27. Quando um cliente compra uma determinada passagem aérea por um site, a divisão do valor pago pelo cliente é feita da seguinte maneira. 80% vai para a companhia aérea, 15% é pago ao aeroporto para taxas administrativas e os outros 5% é pago como comissão ao site que fez a venda da passagem. Se o cliente cancelar a passagem e solicitar reembolso, nem a comissão, nem a taxa administrativa são devolvidas. E além disso, a companhia aérea retém uma multa de 20% do valor que recebeu. Um cliente comprou uma passagem aérea nessas condições e posteriormente solicitou reembolso. Quantos por cento do valor original que pagou ele receberá? Uma dica: nesse tipo de questão, você pode atribuir o valor e trabalhar em cima dele. Como assim? Ele em nenhum momento informa valores absolutos. Todos os números que ele informa têm porcentagens. Está explicando uma certa situação e como aquela situação funciona. E atribuindo as porcentagens que são aplicadas àquele valor da passagem, no caso aqui. Então você pode atribuir um valor para essa passagem. E aí você trabalha com as informações que foram dadas em cima desse valor. Ou então, como o valor é desconhecido, você pode trabalhar com uma incógnita. Você atribui uma incógnita e aí vai fazendo as interpretações matemáticas com essas porcentagens. Mas normalmente é mais fácil aplicar um valor numérico, né? Então, convenientemente, eu vou dizer que essa passagem custou 100 dólares, 100 reais, tanto faz. Então eu vou atribuir um valor para essa passagem aérea de 100 reais que o cliente pagou. Foi lá e pagou 100 e aí você escolhe a moeda que você quiser. E agora olhando para o lado das empresas envolvidas nessa transação, a gente vai aplicar as informações do enunciado. Então desses 100 reais, 80% foi para a companhia aérea. Bom, 80% de 100, por isso que eu escolhi 100 reais, é mais fácil de calcular, né? É 80 reais. Então 80 reais foi para companhia aérea. 15% desses 100 foi para o aeroporto. 15% de 100 é 15. E 5% desses 100, que dá 5 reais, foi para comissão do site. Beleza? Pronto. Então, até aqui estamos assim. Agora, o cliente vai lá e vai solicitar um reembolso. Ah, desisti. Quero meu dinheiro de volta. Beleza. Quais são as condições desse reembolso? Nem a comissão... Que comissão? A comissão do site. Nem o valor da taxa administrativa do aeroporto são devolvidas. Então, ele não vai receber de volta 15 reais e nem 5 reais. Em outras palavras, ele já perdeu. Já perdeu 15, já perdeu 5. Beleza. E a companhia aérea retém uma multa de 20% do valor que ela recebeu. Não é 20% do que ele pagou. É 20% do que ela recebeu nessa transação, nessas condições. Então aqui, ó, a companhia aérea recebeu 80 reais. Aí ela vai reter, ou seja, vai ficar para ela com 20% desse valor e vai devolver o restante para ele.
Não vai devolver os R$ 80 inteiro, entendeu? Essa é a interpretação chave. Então, olhando da perspectiva do quanto ele vai receber, é a mesma coisa que dizer que ele vai receber 80% desses R$ 80. Já que a companhia aérea desses R$ 80 vai reter 20%, é a mesma coisa que entregar somente 80% dos R$ 80 para ele. Ou seja, 0,8 vezes 80. É isso que ele vai receber de volta. Isso aqui vai dar 64. Então aqui ele não recebeu, e aqui da companhia aérea ele recebeu somente R$ 64. Então o total de reembolso que ele conseguiu foi R$ 64. O comando da questão quer saber quantos por cento do valor original que pagou ele receberá. Na nossa hipótese, ele pagou R$ 100. Só que ele vai receber desses 100 somente 64. Então, ele vai receber R$ 64 dos R$ 100 que pagou. E aqui já está em porcentagem, né? Porcentagem é uma fração de denominador 100. Se você tivesse escolhido, sei lá, um valor de R$ 200 aqui, você ia achar um outro valor, ia achar no caso o dobro aqui, 128 sobre 200. Aí seria só você simplificar para uma fração de denominador 100 para achar isso em porcentagem. Então, em porcentagem, o que ele recebeu foi 64% do valor que ele pagou. Gabarito letra D. Questão 28. Uma caneta esferográfica tem um tubo com tinta cujo volume total é de 1,5 ml. Caso alguém faça um traço contínuo de 1 metro, com essa caneta gastará 0,05% desse volume total. Quantos quilômetros seriam possíveis de escrever, traço contínuo, utilizando todo o volume de tinta da caneta? Então vamos entender. Se ele fizer um traço, se eu pegar essa caneta e riscar um traço contínuo de 1 metro, eu vou gastar 0,05% dessa caneta. Atenção, 0,05 dessa forma seria equivalente a 5%, tá bom? Agora ali eu estou falando de 0,05%. Isso não é a mesma coisa que 5%, tá? Na verdade, isso aqui é 5% dividido por 100. Então eu tenho 0,05, que é 5%, só que na forma decimal. Só que aqui eu estou com a taxa percentual em decimal, mas ainda é uma porcentagem. Então isso aqui ficaria dessa forma. 0,05% em decimal ficaria desse jeito aqui, tá? Agora, 0,05, somente assim, isso equivale a 5%. Então, tomar esse cuidado. Então, fazendo um traço de 1 metro, eu gasto 0,05% dessa tinta, dessa caneta. Então, quantos quilômetros seriam possíveis de escrever se eu pegar a caneta cheia e riscar um traço até a tinta acabar? E riscando esse traço até a tinta acabar. Então, sei lá. Quantos quilômetros seria possível escrever? Você vai descobrir isso a partir da informação inicial, que 1 metro gasta 0,05% da tinta. Bom, tem uma ideia, um esqueminha aqui muito simples. E a gente vai chegar na resposta sem fazer contas trabalhosas, tá? Percebe que tem tudo para dar bastante trabalho, esses números aqui. Mas olha só, vamos ir associando. 1 metro está associado a 0,05%. Vamos tentar chegar a 100%. E aí, chegando em 100% e descobrindo quantos metros estão associados a 100%, a gente sabe quantos quilômetros seriam possíveis de escrever com essa caneta. Vamos fazer isso aqui virar 0,1%. Percebe que é só dobrar. Então vou dobrar. Daqui para cá eu vou multiplicar por 2. Então aqui fica 2 metros, equivalendo a 0,1% da tinta. Beleza. Agora, malandramente, eu vou querer chegar no 1%. Então, para chegar no 1%, basta multiplicar por 10, que essa vírgula vem para cá, para a direita. Andou uma casa para a direita. Só que eu multiplico o outro lado também por 10, né? Então, multiplicando por 10, fico com 20 metros, equivalendo a 1% da tinta. E aqui você já percebeu onde eu quero chegar, né? Eu vou multiplicar por 100 para chegar em 100%. Então, percebe que eu não fiz nenhuma conta muito difícil. 20 vezes 100 vai dar 2.000, e a unidade que eu estou usando é metros. E aqui fica 100%. Então, com 100% da tinta, seria possível fazer um traço de 2.000 metros. E 2.000 metros equivale a quantos quilômetros? Se cada quilômetro vale 1.000 metros. 2 quilômetros. Então, nosso gabarito é a letra D. Então, percebe como ideia simples, esqueminhas simples. Você só tem que manter a coerência o tempo inteiro. Facilitam e evitam contas desnecessárias e mirabolantes.